Aprenda a separar o joio do trigo. Mais um vídeo aí para ficar salvo nesse canal. E todos os vídeos como eu faço, né, ele sempre parte da premissa espiritual, da premissa reflexiva, né? São vídeos que fazem as pessoas pensarem. Então, como fazer a separação do joio e do trigo? As escrituras sagradas nos ensina como separar o joio do trigo. Nos ensina a escolher o campo com um solo fértil para plantar nossas sementes, para dar bons frutos. Porém, independentemente se escolhemos bem o nosso campo para plantar as nossas sementes, por conta da imperfeição do indivíduo, do ser humano, e do pecado que separa ele de Deus, do Criador, ele acaba tendo pragas indesejadas no seu campo, no seu solo. E essas pragas são responsáveis por também plantar, ou mais conhecido na agricultura como devastar, uma parcela da sua plantação. Então, o que acontece para a colheita ser feita? Sempre, 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 em um plantio, escolhemos as sementes melhores, claro, que dão bons frutos para plantar na terra e colher bons frutos, certo? Sempre estamos pensando na fruta mais suculenta, estamos pensando no legume mais livre de agrotóxicos, certo? Estamos sempre pensando em melhores alimentos, porque aquele que busca uma alimentação mais orgânica, mais saudável, de certa maneira, é aquele que sabe que isso, de certa maneira, muda a sua perspectiva de vida, de pensamento, energética, frequencial, espiritual. Muda sim. É totalmente aparente o quão a alimentação influencia na vida do ser humano. Então, partindo desse pressuposto de que escolhemos sempre as melhores sementes para plantar, também se torna inevitável que aparecerá as pragas, e essas pragas acabarão também plantando, colocando os seus ovos ali naquela terra. Então ela também está colocando as suas sementes ali. Então, o que eu quero trazer aqui, né, nesse vídeo, é que as parábolas, né, das escrituras sagradas em si, que é esse comparativo que a gente está usando aqui, é que o Criador, ele permite
que assim seja, de que o joio e o trigo, ele nasçam, ele cresçam lado a lado. Assim é a sociedade, assim somos nós. Quando nascemos, estamos inseridos dentro do âmbito social. Porque desde nosso nascimento até a nossa morte, estamos rodeados de pessoas, indivíduos, âmbito social. Então, isso difere da escolha que você venha fazer, seja se isolar no meio da montanha, do campo, enfim, da zona rural. Você vai, uma hora ou outra, precisar do contato humano, de sociabilizar, né? Até para adquirir certas ferramentas, enfim, algumas coisas que só tem nas cidades. Ponto. Isso é inevitável. Então, por aí já cai por terra essa visão de que o ser humano, ele acaba se tornando 100% independente da vida dele. Não, não, não. Não tem como, tá? Existem muitos planos aí, muitas ideologias, teorias interessantes, assim como o capitalismo reverso, assim como a vida off-grid, né, ou off-grid, né, que simplesmente são pessoas que decidem viver longe do sistema, né? Então elas plantam a sua própria comida, o seu próprio alimento, elas geram a sua própria energia, ela capta a sua própria água, né? Ela tem o seu próprio gás através de biodigestor, né? Que é feito com esterco de gado, né? Então ela se torna uma pessoa, né, que construiu uma vida autossustentável. Porém, entre aspas, alguma coisa ou outra ela vai acabar precisando da cidade mais próxima, eu digo, certo? Então, vou mais além, entendendo que o joio e o trigo foi permitido pelo Criador para que crescessem e andassem. Crescessem, não andassem, tá? Crescessem, nascessem e estivessem lado a lado. Então o joio vai crescer do lado do trigo. Porém, um fator interessante de que com essa grande descoberta que aqui vos falo, de que o joio e o trigo crescem lado a lado, e de que nós, quando sabemos disso, dessa pérola que está sendo lançada aqui agora, para aqueles que têm ouvidos, ouçam, em espírito e em verdade, existe também a colheita, porque ninguém planta uma semente e não almeja em daqui a alguns meses estar colhendo. E quando há a colheita, a época da colheita, se vem o cefeiro e separa primeiro o joio, porque simplesmente ele não vai arrancar primeiro as boas frutas, os bons legumes, certo? Para simplesmente depois deixar o joio ou o fruto podre naquela plantação. Então, precisa ser feita a seletividade, certo? Então, essa seletividade que é feita pelo cefeiro, ele separa primeiro o joio. Então, ele tira o joio primeiro, identifica o joio primeiro e ele amarra
o joio. Ou melhor, ajunta em um canto o joio. E o que será feito com esse joio? Bom, pode ser feito de diversas maneiras, mas as mais habituais é de que não presta, é de que é uma erva daninha, não serve nem para adubo do solo. Então, né, se não serve para adubo do solo, se deixar no solo, irá contaminá-lo, irá novamente se mesclar com o trigo. Bom, a única opção que fica, que sobra, é eliminá-lo, certo? Então, para isso, a maneira mais fácil de se fazer é ateando fogo no joio, atando todo o joio, separando todo o joio em um canto e ateando fogo. Então, bom, essas parábolas do campo, essas parábolas do joio e do trigo, estar atrelada também ao que a psicologia moderna o chama de anamnese, que a psicologia moderna chama, que é basicamente o início de um processo de transferência, aonde o psicólogo com o seu paciente tem uma breve entrevista, certo? Essa entrevista pode durar horas, essa entrevista pode durar dias, certo? Ou semanas, depende da demanda que o paciente vem trazendo, certo? Que diga-se de passagem, ele chega-se fragmentado. Então, são vários fragmentos desse indivíduo que busca um profissional da área da psique. Ele está nesse estado, ele está fragmentado. Então, não é somente uma coisa só a se resolver, são várias coisas. São vários campos a se adentrar. Enfim, a anamnese se baseia nisso, em um psicólogo fazer uma breve entrevista até para entender o que aquele paciente vem trazendo para ele, certo? Então ele vai escutar, ele vai ter a escuta ativa, né, centrada na pessoa, no indivíduo, no paciente, para entender o que ele tem a falar, né? Já que ele veio com essa sede insaciável de falar, simplesmente sobre ele, né? Porque a maioria das pessoas, elas tendem a ter essa ânsia, né, de falar sobre de si, falar de si. Elas adoram estar sempre falando sobre si para o outro. Hoje em dia, com as redes sociais aí mais aparente, né? Então, as pessoas gravam stories, postam a vida dela, o dia a dia, a rotina. Então, elas adoram estar nesse limbo de busca por aprovação social. Então, sabendo disso e a técnica do processo de transferência, anamnese, funcionar como uma espécie de interrogatório para escutar, entender o que o outro está ali dizendo, o que ele sofre. Ele sofre de quê? De transtorno de ansiedade, de bipolaridade, de psicopatia, enfim, são N patologias ali atreladas. Então, para isso, na anamnese, se é feita essa escuta ativa, né, para a partir daí dar o início na terapia, né, com o paciente. Então, sabendo disso,
nós, pessoas que estamos nesse mundo, e de certa maneira acabamos despertando, entre aspas, a nossa mente, nossa psique, né, para esse mundo, para entender tantas mazelas que se existem fora, tantas mentiras do lado religioso, do lado político, do âmbito social, enfim, do que tange a sociedade, do que tange o mundo, do que tange terceira dimensão. Nós podemos também usar essa técnica de anamnese. Ah, mas para que usar a técnica de anamnese, sendo que eu não sou psicólogo e também não tenho interesse em trabalhar com psicologia ou simplesmente cuidar da mente do outro, já basta a minha. Bom, voltando lá atrás, da onde iniciamos falando sobre a separação do joio e do trigo. Então, praticar a anamnese na sociedade te coloca em, não vou dizer em um estágio ou em uma superioridade, né? Porque, né, assim como na parábola, né, que vos disse, o joio e o trigo, eles crescem lado a lado, certo? Então, né, na hora da colheita, se é separado o trigo, certo? Então, sabendo como funciona a anamnese, para evitar certas situações nesse mundo aí de Babilônia, nós aprendemos a falar menos sobre nós, da nossa vida, e aprendemos a escutar mais sobre o mundo lá fora. E não é aquela escuta de que você está escutando para ficar enfermo com mais notícias, com calamidades, mazelas e desgraças. Não! Simplesmente para entender como está funcionando a sociedade lá fora. Qual civilização é essa que está aí? Que geração é essa nova que vem surgindo? O que eles pensam? Como que eles agem? Qual a maneira arquetípica que eles usam? Qual as retóricas mais aparentes que eles usam? Então, a anamnese, basicamente, nós trabalhamos com ela assim, né? Uma espécie de interrogatório para saber com quais pessoas que você está lidando, com quais pessoas que está ali dentro do seu círculo social, certo? Isso é claro que está atrelado a você saber em qual coração você deposita aquela semente, ou qual pessoa você vai jogar pérolas para elas. Pois, assim como as escrituras sagradas nos deixa claro também que se jogamos pérolas aos porcos, eles simplesmente, né, vão agir de maneira animal, instintiva, não racional e consciente. Porque porco é porco, aonde quer que seja. Qualquer tipo de alimento que se joga para o porco, ele come, porque ele é porco. Ele come qualquer coisa. Lavagem é o que o porco come. De tudo, de porcarias, de tudo, de tudo. O porco não sabe distinguir o que é bom e o que é ruim. Ele só come.
certo? Então, por isso, não devemos jogar pérolas aos porcos, e sim jogar pérolas àqueles que são dignos de receber essas pérolas e fazer frutificar esse conhecimento adiante. Então, a anamnese para o entendimento é basicamente isso: escutar mais e falar menos. Por que que o Criador, simplesmente o perfeito, maravilhoso, altíssimo, nos deu 2 ouvidos e uma boca? O que ouvimos do lado direito, ouvimos do lado esquerdo. E a boca é assim. A boca é para frente. A boca é para frente. A boca, ela te leva. A boca, ela te eleva. A boca te eleva quando você glorifica ao alto. Ela te conecta. Aleluia! Yahová. A boca, ela te leva. A boca, ela te eleva. Os ouvidos são para te manter atento, ouvindo bem. Da esquerda, ouvindo bem. Da direita, ouvindo bem da esquerda, ouvindo bem da direita. Certo? Então o Criador nos deu 2 ouvidos e uma boca. A boca, a língua é uma espada. Ela sai assim, ó, e corta. Então por isso que devemos ponderar as nossas palavras. Por que o princípio de tudo foi o Verbo? E o Verbo se fez carne. Por que é tão importante o verbo? Falar é tão importante do que ouvir. Porque ao falar, você ou abençoa ou amaldiçoa para toda uma genealogia, uma geração. Então, é assim que separa o joio do trigo, praticando a anamnese com a sociedade, com as pessoas, sendo seletivo ao ponto extremo e não fale sobre si, pois nós não temos nada para falar sobre nós. Nós não viemos nesse mundo para falar nada sobre nós, porque não somos nada aqui na terra para falar algo que somos alguma coisa. Insignificantes. Toda a honra e toda a glória é do Altíssimo, é dele toda a dádiva, maravilhoso, divino. É a mensagem do Cristo, é o exemplo do Cristo vivo. As suas parábolas, as suas metáforas são pérolas a se trabalhar nesse mundo, nessa terra. E quando usar a espada, que é a sua língua, a sua boca, use sabiamente. Escute, mas fale menos. E fale menos de você mesmo, pois você não é nada. Você vai virar pó. Você vai sucumbir um dia. Então, quando for ousar abrir a sua boca, pense nisso. Você não é absolutamente nada. Sabe o que você é? Aquilo que você pratica, aquilo que você está fazendo, segundo os mandamentos divinos, segundo o exemplo de Cristo. Ide
e pregai as boas novas, os quatro cantos do mundo.